Boa noite, igreja, paz seja convosco, amém? Então, para você que não me conhece, de repente, então eu sou o Vini, né, o Vinícius, mas mais conhecido como Vini. Sou lá da IEQ Portão, mas como vocês podem ver, eu sempre estou aqui, né? E glória a Deus, queria agradecer ao pastor Wagner, embora ele não esteja aqui, por essa oportunidade, por essa responsabilidade e sobretudo pela confiança dele, né? Ele não está aqui, tanta gente boa para colocar, ele coloca eu, né? Maravilha. Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, se você trouxe sua Bíblia, eu gostaria de abrir juntamente com vocês, lá no livro de Jonas. Livro de Jonas, nós vamos ler o capítulo 1, a partir do capítulo 1. É um livro bem curto. Como ele não é muito aberto, de repente você que está com a Bíblia, pode demorar um pouquinho, então ele fica lá no conjunto literário dos profetas menores, depois de Obadias e antes de Miqueias. Jonas capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros versículos só para a gente ter uma base. Jonas capítulo 1 vai nos dizer assim: Certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali entrou em um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Já foi orado, então você pode tomar o seu assento, fica à vontade. Essa aqui é a minha, né? É a minha? Glória a Deus. Queridos, esquentou, então a água vai ser bem útil, vai ser bem necessária. Vamos lá então, nós vamos falar um pouco a respeito do profeta Jonas e vamos ver como a história dele consegue se contextualizar no nosso contexto atual, no tempo atual que nós estamos vivendo. A história de Jonas é uma história bastante conhecida, eu tenho certeza que você, na sua época de infância, você já ouviu a história do profeta Jonas. Jonas na barriga do grande peixe, Jonas na barriga da baleia. É uma história bastante conhecida, é uma história bastante famosa. E não por acaso, o livro de Jonas ele é bastante peculiar, ele tem uma peculiaridade. Apesar de ele ser um livro profético, ele ser um livro que está enquadrado no quadro dos profetas, ele é um livro que não contém profecias. Você vai ver ao longo dos 4 capítulos do livro de Jonas, que por mais que ele seja um livro de profeta, não contém profecias diretas. A parte mais interessante do livro é a própria história do profeta Jonas. Então vamos dar uma compreendida aqui sobre a história. Lá no versículo 1 nós entendemos já o ponto-chave da nossa pregação. Certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: Apronte-se e vá para a cidade de Nínive. Nós começamos o livro com uma ordem que Deus dá para o profeta Jonas, um direcionamento que ele deu. E uma coisa interessante é que você vai ver que todos os profetas do povo de Israel, todos os profetas que Deus levantou para o povo de Israel, profetizaram em Israel. Os profetas que Deus levantou em Judá, todos profetizaram em Judá. Mas Jonas foi um pouco diferente, porque Jonas ele não profetizou em Israel ou em Judá. Apesar de ele ser um profeta do reino do norte, Israel, Deus mandou ele para uma outra cidade. Deus mandou ele para Nínive. O único profeta que recebeu um chamado missionário para levar a palavra de Deus para uma outra cidade, fora do seu povo, fora do seu contexto. E nós vemos aqui o conflito que desencadeia a nossa história. Jonas desobedece a Deus. Ele cai na desobediência. Deus disse para Jonas: vá para a cidade de Nínive, grite contra ela, porque o tempo dela está chegando, o tempo dela está acabando. Eu vou destruir aquela cidade. Vá lá e profetize para que o povo de Nínive se arrependa dos seus pecados. Mas Jonas ele vai na direção oposta. A Bíblia diz que ele pega um navio e vai para a Espanha. A região da Espanha, ela fica na direção oposta de Nínive. E a questão aqui a ser colocada é: por que o profeta Jonas fez isso? Já parou para se perguntar por que ele resolveu desobedecer a Deus? Por que ele resolveu fugir do seu chamado? Muita gente defende que o fato da cidade de Nínive ser do povo assírio, quem que eram os assírios? Eram os arqui-inimigos do povo de Israel. E Nínive era a capital da Assíria na época, ou seja, a capital dos inimigos de Deus na época. E muitas pessoas dizem, porque Jonas estava com medo.
Alguém de pronto poderia dizer, ele estava com medo de ir até a cidade de Nínive. Porque você vai ver o contexto em Nínive, por ser território dos assírios, você vai ver que essa cidade, nos seus portões, todo profeta que Deus mandava para o povo de Nínive, o povo de Nínive matava o profeta, pegava a cabeça dele e pendurava numa estaca no portão da cidade. Imagine a cena, quem é que vai querer pisar lá? Quem é que tem uma mensagem, quem é que Deus envia, quem é que vai querer pisar na cidade de Nínive? E por isso muita gente diz que Jonas fugiu do seu propósito, fugiu do seu chamado por causa do medo. Mas vamos analisar um pouco o contexto histórico para a gente conseguir entender o porquê realmente Jonas fugiu da cidade de Nínive. Jonas, ele viveu e profetizou na época em que governava em Judá o rei Jeroboão II. Nós já vamos falar sobre esse cara. Fato é, a Síria era a arqui-inimiga do povo de Israel. E um pouco antes, no reinado anterior de Judá, a Assíria, através de mandatos do rei Senaqueribe, invadiu Judá e tomou diversos territórios de Israel. A Assíria conquistou diversos territórios, então Israel estava tecnicamente arrasada. O rei Senaqueribe, através do episódio que ficou conhecido como o cerco de Senaqueribe, tomou grande parte do território de Israel. Então Israel estava devastado. Mas aí então chega o rei Jeroboão II para governar em Judá. E o que Jeroboão II fez? Ele foi o responsável por, através das guerras, restaurar e reconquistar boa parte do território de Israel. Então Jeroboão foi meio que um salvador para o povo de Israel e para o povo de Judá. Jeroboão foi reconhecido como alguém importante, como alguém relevante. E o profeta Jonas viveu justamente no período em que o rei Jeroboão governava. Então ele estava vendo todo aquele episódio em que Israel estava se levantando novamente e estava ficando fortificado novamente através dos seus territórios. Então ele pensou, eu estou indo agora para o território do povo inimigo, do povo arqui-inimigo do povo de Israel. Eu estou indo para Nínive, a capital dos assírios. Porque eles sabem que eles fizeram coisas erradas contra o povo de Deus e Deus está irado justamente por isso contra o povo de Nínive. Só que agora eu estou indo lá para pregar o arrependimento. Quer dizer, o povo de Nínive, toda ali a Assíria fez coisas terríveis contra o povo de Deus, e Deus ainda está com dó, está com pena daquele povo. Imagina o que vai acontecer quando eu chegar lá e pregar o arrependimento. Imagina as consequências depois que o povo de Nínive se converter e se arrepender dos seus pecados. O que eles vão fazer? A primeira coisa que eles vão fazer é atacar Israel de novo. A primeira coisa que eles vão fazer é querer nos atacar de novo. E daí Israel vai cair outra vez, Israel vai cair de novo, e o que eles vão pensar de mim? Meu Deus, olha lá o Jonas, traidor. Foi para Nínive só para entregar a gente. Entregou nós e agora os assírios estão tomando conta de nós. Eles estão tomando conta de nós novamente. Não, eu não vou para lá. Eu me nego a ir para Nínive para pegar arrependimento. Isso vai dar total liberdade para eles atacarem de novo. E detalhe, a Bíblia diz que Jonas era filho de Amitai. Amitai era de uma tribo de Israel, a tribo de Gat-Hefer. Então Jonas tinha sangue hebreu correndo nas suas veias. Então ele era fiel ao povo judeu. Ele era uma pessoa extremamente fiel ao povo judeu. Então ele respeitava, ele honrava o seu povo. E por essas razões ele não quis ir para Nínive. E aqui eu começo o primeiro questionamento. Qual tem sido a sua Nínive? Qual tem sido o local onde você tem se negado a viver o seu chamado de Deus, o chamado que Deus tem para a sua vida, porque você pensou em outras questões como, por exemplo, a sua família. Meu Deus, eu sou crente, o que a minha família vai pensar de mim agora que eu sou crente? O que a minha família, não, o que meu pai que não é da igreja, o que ele vai pensar quando eu começar a falar de Jesus para ele? O que a minha família vai pensar quando eu falar de Jesus lá dentro? Vão achar que eu sou traidor, e realmente nós temos casos de pessoas que se convertem e a família chama de traidor, a família abandona, porque se tornou cristão, a partir de agora é traidor da família, não mantém mais a tradição da família, a partir de agora é traidor. Qual tem sido a sua Nínive? Qual tem sido a nossa Nínive? É uma coisa para refletirmos.
E daí então, a partir deste momento, Jonas, ele resolve ir para o lado oposto. Ele resolve ir para a Espanha, para o lado contrário. E enquanto isso, vamos ver o que estava acontecendo no barco. Lá no versículo 4, do capítulo 1 mesmo, nós vamos ver. No entanto, Deus mandou um forte vento, e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Verso 5. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritaram por socorro, cada um ao seu Deus. Eles estavam desesperados. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. Aqui nós temos uma revelação maravilhosa. Você pode dar glória a Deus? Toda a tripulação do navio estava ali tentando consertar o navio para que ele não afundasse no meio da tempestade. Só que Jonas, o desobediente, aquele que caiu na desobediência, estava no porão, longe da visão de todos os marinheiros. Ele estava onde? Estava como? Estava dormindo. Escondido da visão de todos os marinheiros, estava escondido, posso dizer escondido da visão de todos os outros. Ninguém mais lembrava de Jonas, ninguém mais sabia que ele estava no barco. Ele estava escondido. Por quê? Porque todo aquele que cai no perigo, no pecado da desobediência, vive se escondendo. Todo aquele que vive na desobediência com Deus, precisa ficar se escondendo. Como isso acontece? Eu te provo pela palavra. No livro de Gênesis, lá no começo da Bíblia, no capítulo 3, nós lemos a história de Adão e Eva e a maneira como eles desobedeceram a ordem de Deus. Deus mandou a eles: não comam do fruto, este fruto é proibido, vocês não podem comer, senão vocês vão morrer. E Eva vai lá, come e dá para o seu marido Adão, e ele come também. Eles caem na desobediência, e logo que isso acontece, eles reconhecem a sua vergonha, reconhecem a sua nudez, o seu pecado. O pecado entrou agora na raça humana. E o que eles fazem? Eles pegam algumas folhas de figueira, e quando eles notam que Deus estava passeando pelo jardim, quando eles notam a presença de Deus, eles fazem o quê? Eles se escondem. Porque todo aquele que vive na desobediência precisa se esconder de Deus. Ele não consegue revelar, não consegue mostrar a sua nudez, a sua vergonha diante de Deus, porque ele está no pecado da desobediência. E Jonas não estava diferente. Jonas estava da mesma forma ali, no pecado da desobediência, escondido no navio. Ele estava escondido. E da mesma forma como Adão e Eva se esconderam de Deus, eles se esconderam, a humanidade ela sempre buscou meios de poder fugir de Deus, de poder fugir do seu Criador. Tem uma canção do artista Clóvis Pinho que diz assim: o homem perde a liberdade quando foge do seu Criador e desde o princípio se esconde de Deus. E esta é uma realidade, uma dura realidade. Desde o princípio, o homem se esconde de Deus. Agora, como é que nós, até mesmo nos dias atuais, desde a antiguidade até agora, como é que nós fazemos para nos esconder de Deus? Através da religião, a arma mais poderosa que o homem criou para barrar o seu relacionamento com Deus, a religião. Por quê? Porque a partir do momento em que eu coloco um monte de lei, um monte de regra, eu deixo de viver princípios, os princípios de Deus. Quando eu vivo um monte de regrinhas colocadas por homens, eu deixo de viver os princípios que Deus estabeleceu. E aí nós viramos os fariseus que a gente tanto critica. Aí a gente vira os fariseus que a gente tanto odeia. Quando a gente vai ler lá nos evangelhos acerca dos fariseus, quando a gente lê a palavra fariseu, dá um negócio ruim quando a gente lê fariseu, né? Só que a gente, querendo ou não, a gente é igual. Somos iguais aos fariseus, se escondendo de Deus, colocando regrinhas. Não, porque agora eu vou na igreja 2 vezes por semana, porque agora eu jejuo tanto, porque agora eu oro tanto, porque agora eu leio a Bíblia tanto, mas não vive os princípios. Esquece de vivenciar os princípios. E quando eu troco os princípios pelas regras, pelas leis, eu vivo uma religiosidade, eu vivo uma religião. Aquilo que Deus colocou e o diabo usa fortemente para tirar as pessoas da presença de Deus. E aqui nós queremos entrar num próximo ponto. Deus não deixou barato. Deus enviou uma tempestade a fim de sacudir o navio em que Jonas estava. Deus lida com a desobediência. O nosso Deus, ele não é um Deus que deixa a desobediência barata, ele não é um Deus morto, ele é um Deus que nos vê, ele é um Deus que nos assiste.
Ele é um Deus que a todo momento vê as coisas que nós fazemos. E quando nós estamos nos escondendo é porque estamos em desobediência, estamos desobedecendo a ordem que Ele nos deu. E quando caímos no perigo da desobediência, Deus vai lá e vai cobrar. No nosso mundo atual, na era da tecnologia, nós podemos ver isso através da pandemia do coronavírus, onde as pessoas que diziam, porque agora eu sou santo porque eu vou na igreja, agora não podem vir na igreja por causa do coronavírus. E agora que a igreja está aberta, muitos dos que diziam, como eu queria estar na igreja, não estão. Muitos dos que diziam, nossa, eu quero só que a igreja abra para eu poder ir nos cultos. Não vai, agora que a porta está aberta, não vai nos cultos. Por quê? Porque acabou caindo no pecado da desobediência. A pandemia do coronavírus, eu não creio que Deus tenha criado a pandemia do coronavírus. Mas eu creio que Ele pode usar a pandemia para mostrar alguma coisa, tanto no nosso mundo, quanto dentro da igreja. E a Bíblia vai nos relatar, na história de Jonas, agora entra a parte mais conhecida que todo mundo conhece. Os marinheiros daquele barco jogam Jonas ao mar e imediatamente o mar se acalma. E então um grande peixe veio e engoliu Jonas. A Bíblia diz que Deus ordenou que um grande peixe viesse e engolisse Jonas. Eu não creio que Deus tenha criado exclusivamente aquele peixe para somente engolir Jonas. Eu creio que o peixe estava já no mar, só que Deus ordenou, porque a Bíblia diz que Deus mandou, não que Deus criou, Deus mandou um peixe para engolir Jonas. Da mesma forma, Deus não criou a pandemia, mas Ele pode utilizá-la para mostrar alguma coisa para nós, para revelar alguma coisa para nós, para mostrar quem realmente está vivendo os princípios ou quem infelizmente está caindo no pecado da desobediência. Tem alguém comigo aqui ainda? Aleluia. E queridos, eu não manjo muito de biologia, tanto que eu tive que dar uma pesquisada, porque eu não entendo muito de biologia mesmo. E eu acabei encontrando uns dados interessantes. O maior mamífero do mundo, a tal da baleia azul, azul-baleia, ela demora aproximadamente 48 horas para fazer a digestão completa do seu alimento. 48 horas para fazer a digestão completa do seu alimento. Jonas não ficou 48 horas, ele ficou 3 dias. Isso daí dá o quê? 72. Obrigado. Deus abençoe. Ele ficou 72 horas na barriga do peixe. Só que ele não foi digerido. Uau! E o que isso daí nos revela? O que isso nos mostra? Nós estamos vivenciando a pandemia do coronavírus. Ok, nós estamos no meio da pandemia, assim como Jonas estava dentro do peixe que Deus estava usando. Mas nós não vamos pegar o tal do coronavírus, amém? Quem aqui crê? Apesar de Deus estar usando o coronavírus, Ele não vai usar para nos matar, Ele vai usar apenas para fazer o que Ele tem que fazer, nos trazer de volta à obediência, mas nós não vamos pegar. A menos que a gente peça também, né? A menos que a gente saia na rua e vá lá no meio das aglomerações e saia, pegue o carro e vá para a praia, já que ninguém está fazendo isso, e fuja para a praia e viva até mesmo dentro da cidade, só que sem cuidado nenhum, sem nenhum tipo de precaução, aí você está pedindo para pegar o coronavírus, aí não tem muito o que fazer. Mas tomando as precauções necessárias, vindo aqui com máscara, tudo certinho, com álcool gel lá atrás, tudo certinho, tudo precavido, aí sim, aí eu creio que você não vai pegar o coronavírus, nós não vamos pegar, vamos apenas deixar Deus agir. Só que aqui há uma admoestação, nós precisamos tornar a obediência, precisamos voltar para a obediência. E o que nós podemos extrair da pandemia do coronavírus? O que nós podemos pegar aqui da pandemia, do tempo atual que nós estamos vivendo? Iniciando o capítulo 2 de Jonas, nós vamos ver que Jonas orou dentro do peixe. Jonas estava orando, o capítulo 2 inteiro. São 10 versículos de oração, a oração que Jonas estava fazendo enquanto ele estava dentro da barriga do peixe. E esses dias, inclusive, segunda-feira, nós tivemos a nossa célula e a gente estava falando sobre o tempo, Eclesiastes 3, o tempo de Deus. E foi perguntado assim, o que você acha que pode ser extraído dessa pandemia? O que você acha sobre o tempo que nós estamos vivendo? Uma das integrantes da célula, para a qual foi perguntada, ela disse, eu acho que a pandemia é um tempo de reflexão, é um tempo para refletirmos, um tempo para pensarmos. E trazendo isso aqui para Jonas, nós vemos o tempo da barriga do peixe, o tempo da pandemia, pode ser um tempo para nós refletirmos,
O que eu estou fazendo em relação a Deus? Será que eu estou obedecendo? Será que eu estou fazendo aquilo que Ele está ordenando eu a fazer? Não ir na igreja, não passar 2 horas de culto, não passar 1h30 de culto, não apenas passar o tempo da célula, mas cumprindo o propósito de pregar o evangelho a toda criatura. Será que eu tenho cumprido isso? Ou será que eu estou caindo no pecado da desobediência aos poucos e preciso voltar? É um tempo de nós refletirmos. É um tempo de nós pensarmos. Nós já estamos desde março passando por essa pandemia. Desde o tempo de março, enfrentando este coronavírus, essa ameaça misteriosa que nós não sabemos exatamente do que se trata, do que é. Tanto que nós até agora nós não temos vacina comprovada. Este é um tempo no qual nós podemos aproveitar para refletirmos. E Jonas não apenas... Jonas orou dentro da barriga do peixe, então pode não ser apenas um tempo de reflexão, pode ser um tempo também de consagração. Eu estou caindo no pecado da desobediência. Então, assim como Jonas orou, nós podemos nos consagrar também utilizando este tempo. Nós podemos utilizar o tempo da pandemia para nos consagrar. Uma coisa interessante é que no livro de Mateus nós vamos ver, quando você orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Este texto todo mundo conhece. Entra no teu quarto e fecha a porta e ora teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê tudo no secreto vai te recompensar. Olha só que interessante. Onde é que fica o quarto? Fica dentro da casa. E qual que é a regra maior da pandemia, da quarentena? Fique em casa. A realidade de nós entrarmos no nosso quarto e fecharmos nossa porta para orarmos nunca esteve tão próxima, nunca esteve tão acessível como nos dias de hoje. Com a nossa rotina cancelada, com os nossos afazeres modificados e a nossa rotina um pouco mais leve, temos um pouco mais de tempo para Deus, se é que antes a gente não tinha. Nós agora temos tempo, nós temos uma realidade muito mais próxima do que antes, da gente entrar no nosso quarto, fechar a porta e nos consagrarmos a Deus. Refletirmos se estamos caindo no pecado da desobediência ou não. Se estamos fugindo da nossa Nínive, se estamos fugindo do propósito que Deus chamou a gente para viver. E a gente aproveita ali e se consagra. Nunca foi tão próximo a gente utilizar este tempo para se consagrar. Amém? Irmãos, tá calor. Entrando para outra parte da história, nós vamos ver que Jonas saiu da barriga do peixe. Isso é mais para o futuro, quando a gente sair da pandemia, mas vamos falar agora, só para a gente ter uma noção. Jonas saiu da barriga do peixe. Ele foi cuspido em uma praia. E o que ele fez depois que ele saiu da barriga do peixe? Ele foi para Nínive. Ele mudou de ideia. Ele refletiu, viu que estava em desobediência, ele se consagrou. E depois que ele se consagrou, depois que Deus viu que ele já estava pronto para o chamado, que ele iria obedecê-lo dessa vez, o peixe cuspiu ele ali na beira da praia. E assim ele foi para Nínive. Assim ele foi cumprir o seu propósito. Assim ele deixou de fugir do seu propósito para ir até lá. Então Jonas vai, entra em Nínive, a Bíblia diz que ele anda um dia inteiro pela cidade. Então começa a pregar. Vocês precisam se arrepender, porque Deus vai destruir essa cidade. Vocês precisam se arrepender, porque os seus pecados são muitos. Trazendo para o contexto atual. Mundo, família que ainda não está dentro da igreja. Nós precisamos nos arrepender. Se arrependam. Aceitem Jesus. Creiam em Jesus. Porque o tempo está próximo. Porque o arrebatamento está próximo. Então, dessa forma, Jonas foi lá, agora consagrado, agora crendo que ele estava fazendo o que era certo, e realmente estava. Ele pregou na cidade de Nínive. E Nínive se arrependeu dos seus pecados. Nínive se arrependeu dos seus pecados. Ei, maravilha. Show de bola. Todo mundo viveu feliz para sempre. Podemos fechar aqui, dar por aí e encerrar. Não. Aqui nós entramos em mais um ponto de conflito. Jonas era complicado. O duro de dizer é que a gente também é de vez em quando. Jonas era tão complicado que o povo de Nínive se arrependeu dos seus pecados. E ele ficou bravo. Jonas ficou bravo porque o povo creu em Deus e se arrependeu dos seus pecados. A Bíblia vai dizer que ele ficou muito aborrecido lá no capítulo 4, se você quiser acompanhar. Vai dizer, por causa disso, do arrependimento da cidade, do arrependimento do povo, Jonas ficou com raiva.
e muito aborrecido. Então ele orou assim, se liga a oração dele. Ó Senhor Deus, eu não disse, antes de deixar a minha terra, deixar minha família, deixar meus amigos, deixar a minha zona de conforto, que era isso mesmo que o Senhor ia fazer? Foi por isso que eu fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que isso daí ia acontecer, eu sabia que o povo ia se arrepender, então eu quis fugir para a Espanha. Eu sabia que a minha pregação o pessoal ia crer e ia se arrepender, então eu quis fugir. Nada a ver, né? Jonas é incrível. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia, apesar deles terem atacado o meu povo, apesar deles terem atacado minha família, apesar deles terem feito mal para o meu povo. Eu preguei e eles se arrependeram. Para quê? Para eles fazerem mal para minha família de novo? O que minha família vai pensar de mim? Sabia que é sempre paciente e bondoso, e que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Uma oração um tanto quanto pesada. Senhor, me mata. Me mata porque eu preguei e eles creram. Me mata porque eu preguei e eles se arrependeram. Me mata porque eles são crentes agora. Não dá para entender muito bem a cabeça de Jonas. O tanto que ele estava ligado com o seu povo, o tanto que ele estava ligado com a sua família, fez ele dizer uma besteira dessas. É melhor eu morrer, porque agora eles creem, agora eles podem atacar o meu povo de novo, eles podem atacar a minha família de novo, e aí minha família vai se rebelar contra mim. Só que ele não entendia o propósito de Deus dele ter ido lá. Deus não estava mandando ele para lá, para ele pregar, o povo se arrepender, para os assírios conseguirem atacar de novo o povo de Israel. Não. Ele estava com um pensamento, ele estava com um significado para o seu propósito. Só que ele não entendia que Deus enviou ele para pregar, porque a graça dele, porque a graça de Deus é para todas as pessoas. Ele não estava entendendo o propósito que Deus estava mandando ele. Eu estou mandando você porque eu amo aquele povo. Eles são pecadores assim como você. O mundo é ruim assim como você já foi um dia. O mundo está sujo da mesma maneira como você já foi um dia. Só que você se arrependeu. Você veio, assim como a pregação de domingo, você veio como um leproso. Você entrou na igreja como um leproso. E pela mão de Jesus você foi curado. Só que agora o próximo passo é curar outros da lepra também. É fazer com que outros se arrependam também da mesma forma. A graça de Deus é para o mundo inteiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o filho dele, o único filho dele só para só você ser o filho dele. Não. Deus amou o mundo, toda a terra, toda a humanidade, aqueles que vivem, aqueles que viveram e aqueles que ainda vão nascer, aqueles que ainda vão viver. Deus amou o mundo, a humanidade, de uma maneira tão grande, que entregou seu único filho, Jesus, para morrer no nosso lugar. E todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê, mas as pessoas não vão se arrepender sozinhas. A graça de Deus, ela é para todo mundo, mas as pessoas não vão se arrepender sozinhas. É por isso que Deus te curou, para você curar outras pessoas. Para você ir lá e pregar o arrependimento para as outras pessoas. Jonas estava com a cabeça tão na família dele que ele não entendia isso. Ele não compreendia a dimensão, a magnitude do amor, da compaixão que Deus tinha para com o seu povo, para com até mesmo os inimigos do seu próprio povo, os inimigos do povo de Israel, dos judeus. E esse egoísmo da graça, querendo ou não, também é desobediência. Deus enviou para mim, Deus enviou Jesus para mim, mas é só para mim. Então o que Jonas fez? Apesar de Deus ter falado tudo o que ele tinha falado, Jonas ele sai da cidade, vai para uma outra região, uma região deserta. Ele constrói ali um muro para que ele pudesse ter uma sombra. E Deus ainda, por causa do seu cuidado que ele tinha para com Jonas, ele ainda fez crescer uma planta. Já no capítulo 4, no final do livro, Deus fez crescer uma planta para que pudesse fazer sombra para Jonas. Jonas era tão desobediente, mas Deus mesmo assim se preocupava. Deus mesmo assim se preocupava com ele. Mas apesar da preocupação de Deus para com Jonas, ele estava no pecado da desobediência também, por conta do seu egoísmo acerca da graça.
Então, se de repente você está no pecado da desobediência, você sabe que está desobedecendo a Deus, você sabe que pode pregar o evangelho, as pessoas lá fora não te reconhecem como um cristão, não sabem que você é crente, porque você tem medo do que as pessoas vão pensar sobre você, e mesmo assim Deus te abençoa, tome cuidado, fique esperto, porque Deus não está contente. Ele apenas plantou uma árvore, ele apenas colocou uma planta para fazer sombra para você. Mas o interessante é que no dia seguinte, Deus tira aquela planta, Deus remove aquela planta. O que Jonas foi fazer na região deserta? Ele foi ver se Deus mudava de ideia. Jonas ele foi ver se Deus mudava de ideia e destruía a cidade, para ver se Deus se arrependia de ter salvo o povo de Nínive e destruir aquela cidade. Ele ficou lá, passou o dia inteiro, passou a noite inteira e Deus não fez nada, Deus não destruiu a cidade. E no dia seguinte Deus ainda tirou a planta, ainda tirou a sombra dele. Jonas estava completamente frustrado. Ele estava inteiramente na frustração. Meu Deus, Deus ainda não destrói a cidade, ainda mandou uma lagarta comer a minha planta e tirar a minha sombra. E aí a Bíblia vai dizer, novamente, que Jonas orou ao Senhor e disse: Senhor, me mata, porque para mim é melhor morrer do que viver. Aí Deus vai falar: meu Deus, cara. Não, Deus não falou meu Deus. Deus falou: mano, piorou, né? Deus falou: ó, você está de brincadeira, né? Você está de tiração comigo. Eu cuido de você, coloquei uma planta legal aí para você, uma planta top de linha, no meio do deserto. E você ainda faz isso comigo e ainda fala que é melhor você morrer? Porque o povo que eu, Deus, queria salvar, você não gosta deles? Porque o mundo que eu quero salvar, você não tem coragem de amar? Você não tem coragem de estender o amor que eu amei? E daí então Jonas ele se encontra frustrado. Você está bravo por causa dessa planta, Jonas? Misericórdia. Você está bravo por causa disso? E Jonas ainda não tinha compreendido. E pior que o livro de Jonas ele vai acabar bem nessa parte. Eu vou ler o versículo 10 e 11, só para concluir o livro aqui. Então o Senhor Deus disse: essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu, porque eu não destruí a cidade, eu tive compaixão daquela cidade. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Você não criou a planta, você não criou a sua zona de conforto. Eu ainda ajudei você, e você está bravo ainda por uma coisa que você não fez, por uma coisa que não é responsabilidade sua. Então eu, Deus, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Você está bravo por causa de uma planta que você nem plantou? Eu tenho muito mais razão para ter compaixão daquela cidade, porque eu fiz aquelas pessoas. Não é ao contrário de você que não fez a planta, eu fiz aquelas pessoas. Aquele membro da sua família que não está na igreja, Deus fez aquela pessoa e ama aquela pessoa e deseja que ela se arrependa e esteja adorando Jesus dentro da igreja com você. A questão é, será que eu estou preocupado com ela? Será que eu estou preocupado em ganhar essa pessoa? Será que eu estou preocupado em ser um exemplo de cristão dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro da minha faculdade? Ou será que eu prefiro ser um crente 007? Ninguém sabe que eu sou crente. Ai, se souberem se eu sou crente. O meu namoro é um jugo desigual, mas se souberem. Se a minha namorada, o meu namorado souber que eu sou crente, misericórdia, me abandona na hora. Não gosta de crente, não detesta. Mas será que eu estou preocupado em ganhar aquela pessoa? Será que eu estou preocupado em ganhar aquele membro da minha família? Deus ele nos deu um chamado, assim como ele deu para Jonas. Ele deu um chamado para cada um de nós. Esse chamado é da gente ir, pregar o evangelho. Marcos 16:15, ele é bem conhecido. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, porque todo mundo merece o arrependimento, todo mundo merece o perdão dos seus pecados. Ele deu um chamado para você. Vamos abrir lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, 18 e 19, e eu fecho com esse versículo.
Eu vou ler por aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. Tudo isso é feito por Deus. Tudo isso o quê? A obra que Deus fez, o amor dele, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que outros também sejam amigos dele. Ele ama você, ele amou você e deseja que você pregue o evangelho para outras pessoas também. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem, que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Deus nos deu a mensagem, Cristo Jesus, para que a gente possa entregar para as outras pessoas. Ele nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz. Qual que é a maneira que Deus faz para que a humanidade se torne amigo dele? Através de Cristo Jesus, através de Jesus, através da morte de Jesus, através do amor de Deus, nós somos salvos, nós fomos feitos amigos de Deus. A gente era inimigo de Deus. Imagina ser inimigo de Deus. Imagina só, você ser inimigo do Deus Todo-Poderoso. Mas então, por meio de Cristo, Ele fez nós de inimigos para amigos de Deus. Você é amigo de Deus? Eu creio. E através de Cristo, nós somos amigos de Deus. Nós somos feitos amigos de Deus. Só que agora Deus nos deu um chamado, Deus nos deu um próximo passo que a gente deve dar. Um significado ao nosso propósito. Devemos anunciar este mesmo Cristo. Anunciar da mesma forma como a gente foi feito amigo de Deus. Deus deseja que a gente pregue essa mensagem para que outras pessoas também se tornem amigas de Deus. Para que a nossa Nínive, a região que a gente evita, a região que a gente detesta, possa se tornar amiga de Deus da mesma forma. Nós não podemos nos contentar, só para fechar com esse versículo, nós não podemos nos contentar com aqueles que não são salvos. A gente não pode se contentar se o nosso amigo não é salvo. A gente não pode se contentar se o pessoal que trabalha com a gente não é salvo. A gente está aqui para ganhar pessoas. A gente não pode se contentar se um membro da nossa família não está na igreja. Ah, mas é a cruz que eu tenho que carregar. Isso é mentira do diabo. A cruz que você tem que carregar é negar você mesmo e seguir Jesus. A cruz que Jesus estava carregando, quem é que foi pregado nela? Jesus. Jesus foi pregado na cruz que ele mesmo carregou. Então a cruz que você tem que carregar é você mesmo, para que você possa negar o seu eu para viver a vontade de Deus. A cruz que você tem que carregar é negar o seu eu, é deixar-se viver o amor de Deus em obediência a Ele. Nosso propósito é ganhar pessoas, seja a nossa família, seja nossos amigos. Nós não podemos nos contentar enquanto eles não estiverem dentro da igreja, louvando a Deus junto com a gente. A gente não pode parar. Por quê? Porque Jesus, enquanto estava aqui, o nosso exemplo maior, Jesus ele não fez devotos, ele fez discípulos. O discípulo é aquele que faz o que o seu mestre faz, é aquele que imita o seu mestre. Nós não somos devotos, não estamos aqui dentro da igreja, ó Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Aí Jesus olha para você e pergunta, tá, mas e a sua família, e o seu marido, e a sua esposa que você tem que ganhar para Jesus? Não, isso daí deixa para lá, eu não sei de nada disso, eu só sei que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é poderoso. Tá, mas e o chamado que eu dei para você? Não, isso daí eu não sei, eu sei que o Senhor é maravilhoso, eu sei que o Senhor é poderoso. E a gente se contenta no nosso egoísmo da graça. Mas nós não somos devotos, nós somos discípulos. Você é discípulo de Jesus? Amém. Aleluia. Ele nos mandou pregar o evangelho a toda criatura, para que nós possamos ter uma ressignificação do nosso propósito, do nosso chamado, ganhar almas. Gostaria de convidar você agora, neste momento, a se colocar de pé. Eu gostaria de orar juntamente com você, para que essa palavra venha a gerar frutos nos nossos corações, para que nós possamos entender que nós não somos devotos, que nós somos chamados, assim como Jonas foi, e pedir direção também do Espírito Santo, porque nós temos o Espírito mais poderoso, o ser mais poderoso da criação dentro da gente. Pedir direcionamento para o Espírito Santo, para Ele nos guiar, para Ele nos ajudar a cumprir o nosso propósito enquanto cristãos, a cumprir o nosso chamado de pregar o Evangelho a toda criatura e não se contentar enquanto as pessoas, pelo menos as mais próximas da gente, estiverem louvando a Deus junto conosco.
Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso, meu Deus. Obrigado, meu Pai, porque a sua palavra falou conosco, meu Pai, falou com o seu povo, falou comigo. Pai, a sua palavra é maravilhosa. A sua palavra que é mais penetrante do que toda espada de 2 gumes. Pai, a sua palavra penetrou fortemente ao nosso coração. Eu te louvo, meu Pai, porque não foi a minha, foi a sua palavra, é o Senhor que falou. Pai, eu sou o que menos importa aqui, o que importa é que o Senhor falou conosco, o que importa é que o Senhor se manifestou a nós. Obrigado porque o Senhor nos deu este fardo leve, o Senhor nos deu este maravilhoso propósito de ganharmos pessoas. Pai, o seu amor é maravilhoso e da mesma forma como o seu amor nos alcançou, te pedimos que teu Espírito Santo venha nos guiar a ganhar pessoas também, para que outros também sejam amigos de Deus, para que outros também conheçam este amor que nos amou, para que outros também, meu Pai, possam estar louvando Jesus juntamente conosco e viver conosco juntamente pela eternidade, lá no céu. Em nome de Jesus, nos ajuda, que essa palavra venha frutificar no nosso coração. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém. Queridos, a palavra falou com você? Então vai, produza frutos. Que nós possamos ser ganhadores de almas, pessoas cheias do Espírito Santo, para mudarmos este mundo pelo poder do Espírito Santo. A terra está cheia da sua glória, mas o papel de movimentá-la é nosso. Amém? Queridos, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.